Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Aline Marques e hoje a conversa vai ser sobre política, cenário eleitoral, articulações e leituras do poder, das movimentações partidárias, janela partidária chegando por aí. E não tem como não falar de política neste ano, né? E para nos ajudar a entender o tabuleiro de 2026, nós vamos receber aqui hoje o analista político Vinícius Carvalho, autor de 5 livros sobre política, gestor governamental, professor universitário com mestrado e doutorado em História pela UFMT e apresentador do Direto no Ponto na Record News. Vinícius, muito obrigada. Muito bem, Helena. Obrigado a você pela oportunidade, né? Já fazia tempo, né, amigo? Você estava paquerando aqui, vindo aqui no Agora Pode, né? Que é do Lê Agora. Então é um prazer muito grande estar aqui. Nós temos uma parceria de longa data. Eu e a Aline, né? Já fizemos muitas lives juntos naquela época da pandemia, né? Do Deus Me Live, né? Aquele começo da pandemia, né? Que tinha live o tempo todo, né? Então nós tivemos essa oportunidade, né? E eu já trabalhei aqui no Lê Agora também um período, lá em 2018, tive essa parceria com o Lê Agora. Então, de modo que é um prazer muito grande estar aqui com você e com o público, né? Do Agora Pode, para ajudar a entender um pouquinho, né? Decodificar um pouco desse ambiente, né? Político em nível estadual, talvez nacional, né? Também Que está muito incerto, né? Será uma eleição que vai exigir muita atenção, né? É. E Vinícius, 2026, na verdade, já começou tem um tempo, né? Terminou 2024, a gente já estava falando de 2026. Eu brinquei que o ano de 2025 não existiu, né? É. Terminou 24, já começou 26, pulou 25, né? E a gente tem essa sensação, né, de que parece que a cada ano a eleição começa antes. E a gente sabe que a eleição já está acontecendo tem um tempo. A gente tem atores que falam, eu vou falar de política em 2026, mas a gente sabe que o bastidor tá ali, tá fervendo e tudo mais, né? Na sua avaliação, o que diferencia esse ciclo eleitoral dos anteriores, assim, em Mato Grosso? Em Mato Grosso? Então, Aline, o primeiro ponto é o seguinte: a eleição majoritária que costuma ser estruturante, né? Especialmente governador, né? Quer dizer, a joia da coroa, né? De qualquer sistema presidencialista, né? É o presidente, né? O chefe do Poder Executivo, né? E o nosso sistema político no Brasil é presidencialista, né? O presidente do estado é o governador, né? Então, e aí tem uma eleição muito incerta para governador de Mato Grosso. É mais incerto, acho que desde o Blairo, né? Porque se você olhar, o Blairo foi eleito em 2002, né? Na primeira eleição dele. Desde então, toda eleição tinha um candidato favorito a governador. Né? Em 2006, reeleição do Blairo. Em 2010, ou o Wilson Santos, que era prefeito, ou o Silval Barbosa, que era o vice do Blairo, eram os dois favoritos. Né? Em 2014, o Pedro Táxi, né, que já tinha despontado como senador. Né? Em 2010 já tinha disparado para governador em 14. Em 18 seria a reeleição do Pedro Táxi, mas como ele foi mal, acabou destacando o Mauro, que vinha da prefeitura, né, de Cuiabá, 2018. E em 22, reeleição do Mauro. Chegamos a 26, cadê? Né? Quem é o favorito? Não tem ali. Não tem esses nomes aqui que eu citei antes. Chegamos a uma eleição sem favorito, sem um candidato favorito. Temos aí o Otaviano Pivetta, né? Vice-governador do estado, talvez venha assumir o estado a partir de abril. Né? Temos o Wellington Fagundes, Jaime Campos se insinuando, também Natasha, enfim, temos alguns nomes aí para governador. Então, mas nenhum favorito. Não tem nenhum favorito, nenhum que empolgue, né? Também, né? São nomes que não motivam, que não mobilizam, que não empolgam, né? Então, acho que o primeiro fator é esse, uma eleição majoritária muito, muito incerta. Senado também, sabe? Senado, nós temos aí 7 pré-candidatos a senador, né? 3 ex-governadores. Nós podemos ter, eventualmente, né, uma eleição com 3 ex-governadores. Mauro Mendes, Pedro Táxi e Jaime Campos. Nunca tivemos isso, tá? Já tínhamos eleições para o Senado com 2 governadores. E um vice, né? Um ex-vice-governador. O ex-vice com Fávaro, é verdade. Bem lembrado, né? Eu também tenho esse lado historiador, né? Então eu acompanho bem. Em algumas eleições já tivemos 2 ex-governadores, né? 1950, 66, 90 e 2006, né? 2002 também. Tivemos 2 ex-governadores, mas agora nós podemos ter 3, né? Como eu falei, Mauro Mendes, Jaime Campos, Pedro Táxi, e além deles, Janaína Riva, Carlos Fávaro, Antônio Galvão e Zé Medeiros, né? Zé Antônio Medeiros. Então são 7 nomes aí, alguns já até estiveram aqui com a Aline, inclusive, aqui já deram entrevista aqui para ela. São 7 nomes todos respeitáveis, né? Todos que têm um capital político, Sim. Uma elite política muito fragmentada, com uma oposição à direita muito forte, representada pelo bolsonarismo, aí, né, a direita radical, né? Então também é uma eleição muito incerta. Tem gente que dá o Mauro como eleito, né? Tem gente que fala, toma cuidado, né? São 2 votos. Essa dinâmica dos 2 votos é traiçoeira ali. Mauro realmente é favorito para o primeiro voto, se ele for candidato, né? Mas tem um segundo voto. O segundo voto favorece quem tem mais
distribuição, quem tem mais abertura para todos os setores, né? Para centro-direita, para centro-esquerda, para o lulismo, enfim. Temos a Janaína Riva aí, que é a séries da vez, né? Tivemos lá em 2002 a séries, em 2010 o Pedro Táxi, em 2018 a Selma, né? Sempre um candidato correndo por fora e ganhando. E agora pode ser a Janaína Riva. Então também uma eleição muito certa para o Senado. Então eu acho que essas são duas marcas importantes para te responder de forma objetiva. E na proporcional, especialmente para a Assembleia, muita previsibilidade. A Assembleia deve ter uma reeleição aí. Uma das maiores. De uns 18, eu tô estimando aí uns 18, 17, 18 deputados serão reeleitos, né? Porque a Janaína não vai, eu acho que mais uns 5 ou 6 perdem. E virão 6 novos, né? E Câmara Federal está mais incerta. A Câmara Federal nós devemos ter mais Tem tido um renovação. cenário de renovação. A última eleição já houve uma renovação ali para a Câmara Federal, né? Foi. Na última eleição, só mudança. 2 reeleitos, né? Então, só 3. Emanuelzinho, Zé Medeiros e o Juarez. Isso. Juarez Costa, outros 5 novos, né? Verdade. Agora, assim, há quem diga, por exemplo, que podemos ter o primeiro, segundo turno para a disputa ao governo. Você acha que a gente caminha para isso? Acho muito viável, muito, muito viável pelo seguinte. São 2 candidatos aí que eu acho que são candidaturas irreversíveis, tá? Eles têm rendido até manchetes aí, mas tudo bem. É isso mesmo. Eu acho que é muito difícil o Piveta e o Wellington recuarem. Então, mas ultimamente tem sido uma conversa de que os dois estariam se articulando para só um ser candidato. Foi o que eu vi nos últimos 2, 3 dias. Aí tem saído essa notícia. Você acha que é inviável, que os dois são irreversivelmente candidatos? Nós que somos da mídia sabemos, né, Aline? Existe muita plantação, né? Nessa época aí, muita gente quer concorrer com o Blairo Mágico, Araí, com o Neri Geller, né? Muita gente que planta, né? Daquele cheiro de adubo, assim, de terra molhada, né? Então tem muita notícia plantada de um lado e de outro, né? O Jaime falando, sou candidato, só Deus me tira. Nós sabemos que é blefe, né? Né? É o mesmo que diz que a paca já estava comida em Várzea Grande, aí ia ajudar o Botelho a ganhar em Cuiabá, né? Então, calma, né? Tem que analisar com mais tranquilidade. Agora, eu acho difícil o Piveta recuar. O Piveta, imagina, ele vice-governador, financiou as 3 campanhas do Mauro, né? Num governo bem avaliado, com muitos resultados, muitas entregas. BR-63 chegando em Lucas duplicada, entendeu? A ferrovia chegando em Lucas, amigo. Você acha que o Piveta vai abrir mão de ser candidato? Ele é muito rico. O Piveta, numa sala como essa aqui, moçada, ele financia a campanha dele. Um estúdio como esse aqui, da Lina, ele junto ao Miguel Vaz, o Marinho Franz, ele mesmo, o irmão dele, Adriano Piveta de Mutum, eles financiam uma campanha majoritária. Então acho muito difícil o Piveta recuar. Muito, muito difícil. E o Wellington também. O Wellington é senador em meio de mandato, tem pouco a perder, não é que não tem nada, tem, né? Ele precisa fazer uma boa votação. Mas ele tem pouco a perder, se perder tem mais 4 anos, então esses 2 candidatos eu acho irreversíveis, né? Então o segundo turno vai depender do terceiro nome fazer mais que 20%. Se passasse o terceiro nome, que hoje é a Natasha aí que está colocada, né? O nome lulista, e passar de 20%, aí se tiver 25, por exemplo, aí 35 do Wellington, aí já deu 60, né? Então já né, ninguém atinge os 50% sozinhos, né? E tem espaço lá no canto direito, Aline, tem espaço para uma candidatura bolsonarista mais radical. Falou do Odílio Bobinotti, que eu não descarto, tá? Outsider tem que vir na hora. Outsider não aparece antes, aparece na hora da eleição. Não descarto o Bobinotti, e falou-se também do Maurício Tonhá, né? Aquele empresário do agro, né? Da pecuária. E assim, né? Ele surgiu Pronto. da noite pro dia. O Blair ainda pegou a eleição de 3 meses, né? Mas em 1 mês e meio ele virou por Antero Paz de Barros, que era líder. Sim, fez ele surge também, assim, nos 45 do segundo tempo, né? Mais ou menos, na eleição. Ninguém nem sabia direito. Ele tinha sido suplente e tal, mas não tinha um capital político, né? Então, respondendo a tua pergunta, podemos ter segundo turno, sim. Eu acho que a probabilidade é muito alta de termos segundo turno. E tem o Jaime, né? Que a gente não sabe se vai ou não vai. Mas, assim, pra quem não sabe também, o Jaime, eu tenho pra comigo. O Jaime não entra em bola dividida. Ele vive falando, né? E esse é um dos principais discursos dele. Nunca perdi uma eleição. Nunca perdeu porque ele nunca entrou pra perder. Sim. Quando ele via que ele ia perder, ele não disputava. Foi assim em Várzea Grande, foi assim nas outras disputas. Então, assim, eu também tenho lá minhas dúvidas se de fato ele é candidato, inclusive, pro Senado. Porque eu acho que se ele vê que ele não tem ali chance, eu não sei se ele entra, né? Então, ele nunca perdeu, porque ele também nunca foi pra uma disputa pra perder, né? A última dele, lá em 2014, ele era senador, né? E era pré-candidato. Seria junto na chapa do Pedro Táxi. Mas ele percebeu, né, que o ambiente não estava muito favorável para ele. Seria contra o Wellington, né, na época. E ele recuou, de última hora. Né? Ele percebeu isso. Em 18, ele passou apuro, né? Em 18, o Fávaro ficou a 46 mil votos dele. Que pro Senado é um teve a Selma, né? E ele, mas foi uma diferença bem. Ali ele teve suado, né? Teve que mobilizar mais para ganhar, né? Mas agora também, o Jaime Campos e Max Russi são 2
atores importantíssimos, assim, nos bastidores ali. Não acho que nenhum dos dois vai ser candidato, tá? Posso errar, claro, vocês me cobram isso depois, mas não acho que nenhum dos dois venha ser candidato a governador, tá? O Max, Mas eu acho que e aí? isso tá muito claro. Acho que o Max tá bem claro que ele não É, é candidato a majoritário nesse momento. Acho que sim, ele será um candidato a majoritário, não não é. nessa eleição. Mas as plantações estão fortes também, né? Tem gente adubando bastante aí. Que não, acho que não. É. Mas de qualquer modo, eles são, todos os dois comandam aí uns 300 a 400 mil votos. Tá? Então, eles vão negociar muito bem esse passe deles, né? O Jaime pode, para o governo, eu acho quase que inviável, né? Muito difícil, até porque a rejeição dele é muito alta. A rejeição dele é quase 50%. Ele é um candidato inviável para governador, porque governador tem segundo turno, como a Aline lembrou. Tem que ter maioria. Ou no primeiro ou no segundo. Então, o governador para ser eleito, né, 900 mil votos. Simples assim. Senador, você pode ganhar com 400 ou 500. Devemos ter senadores eleitos com 500 mil votos. Então, para o Senado, eu vejo viabilidade. E ele está negociando a Lucimar como vice do Wellington, a negociar a Lucimar como suplente do Fávoro. Essas negociações estão Mas acontecendo. tá caminhando para esse campo da esquerda aí? Ele tá negociando com todo mundo. É que, na verdade, ele está sendo pressionado, né? O Mauro, assim, sempre marginalizou, né? O Mauro não está realmente focando o próprio União Brasil, né? Tem esse detalhe. O Mauro não tem fidelidade partidária. Sabemos disso. Mauro, são 5 eleições por 4 partidos. Já foi do Né? PR, que é o atual PL, né? PSB, PSB, que ele foi eleito prefeito. e DEM, né? Ele foi eleito governador pela primeira vez. União Esse Brasil terceiro, transformou, mas sim, são partidos terceiro diferentes. Né? partido. 5 eleições por 4 partidos. O Mauro tem vários atributos, várias virtudes, mas a fidelidade partidária não é uma delas. E mesmo a questão da gestão do partido, né? O Mauro, essa eleição mesmo de prefeito, mostrou isso, né? O União Brasil é o partido do governador, né? Não elegeu quase ninguém em cidades relevantes, em cidades polo. E é o maior partido do estado, né? É o maior partido do estado em número De filiados. de filiados e de prefeitos. São 62 prefeitos, se não me engano. Mas de cidade grande, só tem o Vandermasson, lá de Tangará, Chico Mendes, de Diamantino, tem o Chico Gamba, lá de Alta Floresta, e o Adilson, lá de Barra do Garças. O restante são cidadezinhas pequenas. Pequeno eleito. Na cidade polo, só PL, só outros partidos. Né? Mas assim, o Wellington tá tendo essa dificuldade dentro do PL também, né? Só que o Wellington, já ao contrário do Mauro, tá há 30 anos no mesmo partido. Mais, né? 35, 40 anos no mesmo partido. Porque ele teve 5 mandatos de deputado federal. 6 de deputado federal. E mais 2 senadores. Então, a vida inteira nesse mesmo partido, né? Inclusive no PR, que hoje é o PL, teve também uma divergência quando o Blairo foi para esse partido, né? Foi. Então, ali já o Wellington teve, mas o Wellington resistiu, ficou. Então, tem uma história de fidelidade. A questão é que veio os bolsonaristas, né? E aí ele ficou ali meio acuado, veio o apelido de melancia. Você acha que ele não vai ter uma dificuldade, por mais que ele não perca nada, digamos assim, né? No sentido de mandato, ele vai ter mais 4 anos de mandato. Você não acha que ele tem muita dificuldade para manter isso ou não? Vai, Ellen, assim, mas o Wellington é um político assim, que tem uma base muito forte, né? Uns 400, 500 mil votos, uns 20, 25% ele tem. Porque ele tem uma estrutura muito pesada, uma máquina de prefeitos, vice-prefeitos do interior, né, empresários. Na área de educação ele trabalha muita força também. Ele é um grande despachante, né? Lá no governo federal, lá em Brasília há muito tempo. Ele está lá, né? Desde 1991, né? Estamos indo agora para 25 anos, né? De Wellington Fagundes em Brasília, né? É o parlamentar federal mais longevo, né? Então ele tem essa votação e, assim, pelo lado direito ele vai ter resistência, realmente, como teve do Antônio Galvão. Ele disputou, o Galvão foi o segundo melhor votado para senador, só perdeu para o Wellington, né? O Galvão fez 337 mil votos. O Galvão nunca tinha disputado nenhuma eleição aberta, assim. Só presidente da ProSoja, só um mandato classista ele mesmo, né? Ele foi presidente da ProSoja Mato Grosso, depois da ProSoja Brasil, né? O Galvão. Mas ele fez essa votação toda partindo, né, do quase nada, né? Coronel Fernanda, né? Na eleição suplementar. Exatamente. Então é porque o Wellington tinha essa resistência. O Galvão, ele capitalizou isso, né? Esse homem está há 32 anos lá e não resolve o problema. Ele não quer resolver, ele vive do problema. E essa questão do melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, tal, né? Isso tudo foi muito bem trabalhado. Então, ele tem essa dificuldade de entrar nesse eleitorado mais à direita, mais à esquerda também, por ele estar identificado ao bolsonarismo hoje, ele vai ter dificuldade. Mas, por exemplo, no eventual segundo turno, ali, se o candidato lulista fica fora do segundo turno, que é mais provável, né? Muito difícil o candidato do Lula passar para o segundo turno em Mato Grosso. Sim. Vamos combinar, né? Que ninguém nos ouça, que só eu e a Aline aqui. Só eu e a Aline aqui no estúdio, né? Mas muito difícil o candidato lulista passar. E em quem que os lulistas vão votar? No Wellington.
entre ele, um Piveta e um bolsonarista radical, eles votam no Wellington. Então, o Wellington pode ser o que o Botelho quase foi para prefeito. Se o Botelho passasse para o segundo turno, ele estaria eleito. Entendeu? O Botelho só faltaram 1.700 votos para o Botelho passar para o segundo turno. Se ele passasse para o segundo turno, o pessoal do Lud votaria no Botelho contra ele. Mas isso não aconteceu com o Lúdio, né? Porque o eleitorado do Botelho dividiu. Sim. Não foi totalmente. Muita gente foi com o Lúdio, do Botelho. Sim. Mas muita gente também foi com a Bíblia. Então, esse fenômeno não ocorreu com o Lúdio no segundo turno. Se fosse o contrário... Sim, pela alta rejeição do PT. O Botelho, por ser mais centrista, assim, por estar entre a Bíblia e o Lúdio, ele teria mais essa facilidade. O Wellington exerce um papel semelhante na eleição para governador. Agora, analisando assim, para Senado, eu tenho uma leitura, Vinícius, que é o seguinte: a esquerda não é carta fora do baralho. E aí, o porquê que eu faço isso? É matemática, eu sempre falo isso, não é da voz da minha cabeça. A gente tem um eleitorado de esquerda em Mato Grosso, ali que varia entre 20%, 25%, 30%, quando você tem uma margem maior de votos. Pegando 2020, Barranco, sem fazer campanha, fez 133 mil votos. Não elege para o Senado, não é essa a questão. Mas é um nome de esquerda que não fez campanha, que tínhamos 11 candidatos. Foi, verdade. E fez 133 mil votos. Mas foi uma votação até bem ok. Se você pega um Fávaro que tem estrutura, tem financiamento, tem um Blairo Maggi por trás, já não é aquela esquerda tão raiz. Ele tem atraído o setor do agro para ele, sim. Teve até uma discussão aí do presidente da FAMATO com alguns bolsonaristas aí que a FAMATO estaria se aproximando com ele e tudo mais. A gente vê essa movimentação dele, certo? Buscando esse setor do agro pro lado dele. E aí você para e pensa, 20%, 30% do eleitorado votando na esquerda numa disputa com 7, 8 candidatos, é um número significativo de votos. Se a gente vai ter um candidato eleito com 500 mil, ele pode ser o segundo, correndo, entendeu? Por fora, Séries foi a candidata da esquerda eleita, era outro momento, existia toda essa problema, mas assim, foi uma candidata eleita do PT, mais ou menos nessa coisa. Então, assim, você acha que também, eu tô errada na minha matemática, pode ser ou não, esquerda tá fora da carta, é carta fora de baralho no Senado também. Concordo integralmente contigo, né? Aliás, eu nem chamo de esquerda, o lulismo, né? Assim, o lulismo tem setores mais conservadores, né? Tanto que eu costumo dizer, a turma falar o Fávaro virou de esquerda, o Nery Geller, não. Nem o PT de esquerda, né, gente? Vamos ser... Isso, tô gostando. Saiu na Folha de São Paulo esses dias, uma notícia, o Lula foi o presidente que mais fez concessões na área de infraestrutura. Concessões de conceder a operação para o setor privado. Como foi feito com a BR-63 aqui, a Rota do Oeste, que opera a BR-63, agora está a Intepar, né? Nova Rota do Oeste. Isso foi feito, foi o presidente que mais fez isso, mais que o Bolsonaro, mais que o Fernando Henrique, né, que eram presidentes mais neoliberais, né. Então é um governo de centro, no máximo, né, o governo Lula não é um governo de esquerda, não. Então o lulismo, né. Então eu concordo contigo, o Fávaro vai ter o primeiro voto, né, lá dos candidatos do lulistas, né, o Lula fez 35% dos votos aqui, né, tem gente falando em 40 eu acho viável. Tem gente falando que ele vai ganhar em Mato Grosso. Aí não. Rosaneide, um abraço, deputada, mas né, o Lula ganhar em Mato Grosso, não, né? Muito difícil, né? Alô, Rosaneide. Aquele abraço. Ela tá fazendo dela, né? De divulgar, mas não ganha. Mas ele sopra uns 40%, né? Talvez um pouquinho acima disso. Então o Fávaro realmente ele tem essa condição de concentrar. A questão ali está sendo essa questão do segundo voto, que o Fávaro ele pode ter muito voto na centro-esquerda, no lulismo, né? Muito voto também na centro-direita, porque ele é um candidato da família Maggi, como você bem lembrou. Blairo e Eraí. É a única família que teve 3 ministros da agricultura, amigos. Blairo Maggi foi ministro da agricultura da Dilma. Nery Geller foi... Não, o Blairo foi do Temer, desculpa, do Michel Temer. Nery foi da Dilma e agora o Fávaro está do Lula, entendeu? Então, assim, ele tem entrada, né? Tem uma estrutura muito pesada do mapa, né? Que está sendo trabalhada, do PSD. Ele só não entra quase na direita radical, mas os bolsonaristas ali ele não vai entrar. Então ele tem uma grande chance, assim, de ser... Ele é primeiro voto, assim, ele não ganha no primeiro voto, mas é bem votado no primeiro voto e no segundo... Ele pode ser um segundo de um Mauro, ele pode ser um segundo da Janaína. É isso que eu penso, né? Entende? É isso, exatamente essa minha leitura, que ele agrega. E a gente não pode esquecer, o Mauro já apoiou o Fávaro, então tem uma identidade ali, entende? E aí, às vezes, a pessoa olha, vota no Mauro. Ah, não quero votar em alguém da extrema-direita, porque nem todo eleitor do Mauro é extrema-direita. A gente sabe, inclusive, teve aí algumas desavenças entre bolsonaristas mais raízes com o próprio Mauro. A gente sabe que não vem esse voto tão natural, digamos assim, né? E aí o Fávaro ficar transitando nisso, sabe? Ser esse segundo voto da Janaína, ser o segundo voto do Mauro, ser o segundo voto... Do Medeiros, acho que Medeiros e Galvão não, mas
De Mauro e Janaína, sim. Aí a gente precisa ver se o Jaime vai ser candidato. Se o Jaime é candidato, ele deu o segundo. Ele e Jaime fazem uma dobradinha ali, Vamos. né? Então a gente precisa olhar, assim, eu acho que ele. O que eu quero pontuar assim, vai ganhar? Não sei. Mas eu não acho que a esquerda seja totalmente carta fora do baralho quando a gente olha pro Senado. E a questão, Aline, o que eles estão com medo é o seguinte, e a segunda vaga, né? Porque tá o Pedro Táxi aí. Disso que eu ia Você entrar aborda. nessa. Não, eu ia falar sobre isso. Já a segunda vaga da esquerda, acho um tanto complicado. E acho que isso pode complicar o próprio Fávaro. Uma aliança com o táxi. Sim. Não da Liga, porque a gente sabe do rompimento que houve lá atrás, né? Foi um rompimento traumático dos dois, porque o Fávaro sai para apoiar o Mauro. Depois tem o lance da Grampolândia também, que o Fávaro coloca ali que teria sido alvo. Teve alguns depoimentos que falou que o Fávaro também teria sido grampeado, tudo mais. E dali pra lá não deu mais liga essa coisa, né? E outra, qual a identidade do Pedro Táxi com a esquerda? Quase nenhuma, né? Ele acha que advogar para sindicato agora vai cacifar ele com a esquerda? Não sei. Só que isso está construindo nacionalmente. Então, tanto, você não acha que se o táxi for candidato, prejudica o próprio Fávaro? Então, a dúvida do Fávaro é exatamente essa, né? De ter essa fuga, né? Porque se ele for o candidato único do Lula aqui, ele ganha o primeiro voto. Aí o segundo voto vai dispersar, né? Mas ele ganha o primeiro voto. Se tiver dois candidatos, ele tem receio de o eleitorado lulista não votar nele, Fávaro. Vota num Pedro Táxi e numa Janaína, por exemplo. É uma aliança, assim, bem curiosa, né? Táxi e Riva, né? Ainda. Táxi e Riva, né? Que Exatamente. já foram a encarnação do bem e do mal. Lá em 2014, né? Chegaram a disputar uma eleição. O Zé Riva foi candidato, depois foi cassado por conta da Xerica, né? 2014 mesmo. 2014. Tanto que o velho Muvuca, o saudoso Muvuca, né, colega nosso da mídia, né, ele que foi candidato também no começo, depois foi cassado, né. Aí nos debates, né, os candidatos assim testam, né, os microfones, né, costumam falar os seus números, né, 13, 45, né, o Burutax era 12, que era PDT na época, né, aí o Muvuca falava Ararate 1, Ararate 2, né, Ararate 3, que eram as operações, né, da Polícia Federal. Mas o Zé Riva foi candidato, né, contra o Burutax, depois foi barrado, depois veio a Janete Riva, né, foi o casal Riva, né. Então, na época, era a luta do bem contra o mal. Era anjos e demônios, aquele livro, né, do Dan Brown, né? Mas pode acontecer essa aliança ocasional. Então, o Fávaro tem receio dele, se tiver um outro, tem receio de rachar, que é um receio legítimo, né? E de perder esse voto, e dele não ter nenhum voto dos lulistas, sabe? Porque, realmente, o Fávaro é centro-direita, né? Só os radicais falam que Fávaro é esquerda, entendeu? Não tem como falar, é riquíssimo, né? Como é que é um sujeito rico, ligado à Imagem, que é do Grupo Bom Futuro, que é extremamente rico, né? Como é que uma pessoa dessa é esquerda? Não tem como. Cada bancos, né? Pronto, total. Então não tem como. Então é esse desenho aí que não tá muito claro. Ou ele sair sozinho, ou se ter esse segundo, né? O Pedro Táxi conseguiu filiar o PSB e até se assumir a presidência de cima para baixo, como é o método dele, né? Ele nunca consegue de baixo para cima. É sempre via Brasília. É sempre, né? Dessa vez não deu outra. Dessa vez ele foi no Geraldo Alckmin, né? Que tá vice-presidente do Lula, conseguiu. Então, não sei se o Pedro Táxi consegue compor a chapa ou se ele sai assim, independente, né? Avulso. Tem gente que acha que ele nem sai, que ele só queria realmente voltar pro jogo. Eu acho que ele sai. Não ganha. Acho difícil o Pedro Táxi ganhar dessa vez. Ele faz aí uns 150 mil votos, 200 mil votos. Mas tudo isso? Acho que na última eleição ele fez 80 mil, né? 86. 77 da outra vez, né? 77. Mas era outro contexto, ele vinha muito desgastado, né? Com problemas jurídicos. Dessa vez ele faz uns 150, pelo menos, 120, 150, talvez até 200 mil votos. E eu acho que ele tá certo de vir candidato a majoritário para o táxi. Né? A gente fala que não, ele deveria começar por baixo, vereador. Federal, pelo né? menos, talvez. Mas assim, o espaço para a majoritária dele é melhor, conta dos debates, da oratória dele, desse anti-Mauro. Oi, Mauro, né? Por causa da Oi, né? A situação da Oi lá. Oi, Mauro, tudo bem? Ele vem explorando muito isso, né? E também, assim, a questão das facções, amigos. As facções são hoje, o crime organizado é hoje, das facções, o que era o Arcanjo em 2010, há 15, 16 anos atrás, entendeu? Então, a pauta segurança pública, que está muito forte, favorece o Pedro Táxi. Então, ele fazendo 200 mil votos para o senador, ainda que ele perca, ele vem na próxima para federal com mais facilidade. Ele faz 60 mil votos para federal, 70. Agora, dessa vez, ele teria mais dificuldade na proporcional. Então, acho que ele faz bem de ir para a majoritária, né? Mas eu concordo com a tua análise. Só falta definir essa geometria mesmo aí do Fávaro, né? Se ele sai sozinho, sai com alguém. Então, entrando nessa questão de, sei lá, sair sozinho e tudo mais, você acha possível nesse cenário candidaturas avulsas ao Senado? Que seriam aquelas candidaturas que não tem um candidato a governo, né, e tal, ali sai sozinho. E aí eu penso numa Janaína, porque você consegue visualizar onde que ela se encaixa nessa situação? Eu não consigo. E o Pedro Tag seria uma outra opção. O Fávaro, não, né? Talvez porque teria Natasha, mas
talvez sozinho, ou então um segundo nome só para cumprir tabela, né? Na esquerda. Mas só que Mas você acha que é possível, talvez, a gente ter essa candidatura avulsa? A gente já teve candidatura avulsa aqui, Vinícius? Eu não me lembro. assim, expressiva não. Já teve pequenas, assim, mas expressiva a ponto de ganhar, de fazer uma boa votação, não. Né? Porque o Galvão ia sozinho, mas teve o Ritela não, teve um outro candidato. Pastor Marcos Ritela, Isso. candidato a governadora. Então, assim, mas eu não me lembro de candidatura avulsa. Mas Janaína e Pedro poderiam ser essa candidatura avulsa? Você acha que Janaína é avulsa ou você consegue ver uma aliança para ela? Então, a Janaína, assim, pode ser avulsa, mas pode, assim, ela pode encaixar na chapa do Wellington, sim. Muita gente fala que não, pelo parentesco deles, né? Que ela é nora do Wellington. Não, e tal. pelo MDB, pelo histórico, É. por uma série de questões aí, né? Mas o MDB é pragmático, né? O MDB é lá no seu estado. O que vai ser? Pra gente, né, Vinícius? Questão que a ala radical não vê dessa forma, né? Então, mas ela é radical, assim, ela vai ter. E a gente não pode esquecer que o PL tem essa ala radical, né? Mas assim, o Wellington vem contornando esse pessoal, sabe? Vem fazendo alianças aí também que acabam confrontando essa turma, né? Não faz 100% do jogo deles, né? Ele convive, né? Porque, e outra, a Janaína Riva é o segundo voto dos bolsonaristas, né? É Galvão, Medeiros, né? A maioria deve votar Galvão e Medeiros, mas eventualmente vai ter Galvão e Janaína. Vai ter Medeiros e Janaína. Entendeu? Vai ter isso. Então ela é a candidata mais Mas, próxima curiosamente, deles. ela tem voto na esquerda. Então, por isso que eu acho que ela é a favorita para ganhar essa eleição. Eu acho que a primeira vaga é dela. A segunda vaga está em disputa. Muita gente fala que o Mauro tem a primeira vaga, né? A segunda está em disputa, né? A minha leitura é diferente. A primeira vaga é da Janaína. E a segunda está em disputa. Porque ela entra nessa direita radical, pouco, mas entra na centro-direita muito bem e entra no lulismo também, na centro-esquerda ali, sabe? Então ela pode sair avulsa, eventualmente ela sai com o MDB, porque ela está presidente do MDB, né? Está com dificuldade de montar chapa, isso é fato. Com o MDB, os dois deputados federais devem sair, né? Emanuelzinho e Juarez Costa. Não é. Né? E ela, assim, a chapa de estadual, ela tá conseguindo até segurar. Doutor João, Thiago Silva, né? Ela própria vai sair, mas ela deve indicar o Léo Bortolim para presidente da MM, que deve ser candidato, né? Não repete a votação dela, os 82 mil votos dela, mas tem boas chances, né? Tem que ver o Juca do Guaraná. O Juca é pequenininho, ele tá procurando um outro partido menor onde ele tenha mais chance também. O Juca fez 20 mil votos, né? O Juca é um dos que periga perder a eleição. O Juca do Guaraná. Mas a chapa de estadual consegue eleger uns 3, pelo menos. Agora, federal, e aí, né? Tá despontando o nome agora do Luluca Ribeiro, né? Que poderia ser o candidato a federal, né? na chapa do MDB. Então ela pode sair avulsa sim por ataques também. Eu concordo contigo. Você acha que consegue viabilizar? Porque o que eu tô pensando é que ela tá sangrando o MDB para essa candidatura, você não acha? Tá sangrando o MDB? Não, acho que não. Assim, a Janaína, a Aline, é o momento dela, sabe? Muita gente fala, recua, sai para federal, né? Se ela saísse para federal, ela seria mais votada. 150 mil votos, 180 mil votos, né? Ela atingiria o quociente eleitoral quase que sozinha. Deve ficar na faixa de 225 mil votos, o quociente eleitoral. Só que assim, nunca é a vez dela, Aline. Aí tem a questão do machismo, tá aqui, né? Questão de gênero, né? Nunca vai ser a vez dela. Assim, não, agora espera. Ela tá nessa. Ela é um nome desde 2014. É que ela não tinha idade. Essa é a primeira eleição em que ela vai ter idade para disputar para o Senado. Para o governo, não, ela já tinha. O Senado é 35 anos. Ela fechou 35 em 24. Ela tá com 36 anos. Agora, se ela ganha agora para Senado, na próxima ela é governo, né? Vem fora. O que a gente tem que pensar é o seguinte também. O Pivetta, se o Mauro deixa o mandato, o Pivetta é candidato à reeleição. Então, ele é governador de um mandato só, igual foi Silval. Então, a vaga para 2030 tá aberta. Sim. O cenário para 2030 está totalmente aberto. E é por isso que eu falo que Max não é agora, pode ser depois. Janaína, se ganha para o Senado, 2030 pode ser uma boa possibilidade para ela, porque são 8 anos de mandato, ela teria mais, né, assim, mais 4. Então eu vejo esses nomes, tipo Max, Janaína, se despontando para 2030 numa disputa para executivo. Perfeito. Entendeu? O próprio Mauro voltar também, né? O Mauro para mais 2 mandatos, né? Exatamente. Fica o Pivetta no meio, Mauro 2, Pivetta, Mauro mais 2, né? Exatamente. Pode ser isso também. Pode ser isso. Mas eu concordo contigo, essa análise é correta. Mas eu não creio que ela seja sangrando a MDB. Eu acho que é o momento dela. O MDB está tendo dificuldade em nível nacional, não é só aqui. O MDB e PSDB são os partidos mais tradicionais do centro político, né, em nível nacional. E eles perderam muito espaço para novos players, né, para novos atores. PSD entrou com muita força, Kassab,
Em nível E nacional. flerta com os dois lados muito bem, né? Toma café com um, janta com o outro. PSD significa partido sempre dentro, né? Quer dizer, em qualquer governo, quando solta fogos, ele fala, ganhamos a eleição. Você não sabe quem ganhou, mas qualquer um que ganhou lá, tá soltando fogos, vai vir me procurar amanhã. Você vai ver, calma, anota aí, depois você me cobra. Né? Então, o PSD elegeu uma bancada de prefeitos ano passado, então o PSD vem se destacando muito, o próprio Republicanos, essa federação, a União Brasil-PP, também na centro-direita. Então, o fato é que MDB e PSDB, dois partidos tradicionais de centro, eles perderam muito espaço, os dois estão muito deslocados, assim, em nível PSDB tá nacional. quase, Pois é. né? Aqui jaz um partido. Aqui já. Aqui jaz um partido. Tanto que eu falo, minha dúvida na reeleição por causa do PSDB. Ele é presidente, né? Mas ele fez uma votação, assim, menos de 30 mil votos da outra vez e periga perder. E falando agora, assim, janela partidária. Como que você está visualizando o cenário? A gente está aí em março, né? Começa a janela partidária. O que você está visualizando? Quem deve sair? Quem deve ficar? Como que você está vendo essa... Qual é o partido que você acha que vai ter mais capilaridade nessa janela? Podemos ganhar a eleição? Podemos ganhar? Né? Podemos falar sobre isso, né? Podemos. Ou podemos, por causa do seu Max Russe, né? O Max Russe vai para Podemos, isso já está acertado, vai deixar o PSB, né? E ele, assim, o Max Russe teve 72 mil votos, foi o segundo melhor votado da última vez, porém agora ele está presidente, né? E está fazendo um bom trabalho, sabe? Muito amplo, assim, muitas frentes parlamentares, um diálogo. Ele é bem centrista também, o Max Russe, então você vê que ele dialoga com todo mundo. Ele tem a esposa dele prefeita lá de Jaciara, a Andréia, né? Pelo PSQ. O irmão dele é prefeito pelo PL, acho que de São Pedacipo, Jucimeira, um daqueles municípios ali perto de Jaciara. Então ele dialoga bem com todo mundo, Max. Então a meta dele é 95 mil votos. Né? Ganhar do Zé Riva, que fez 94. Lá em 2010, o Zé Riva, a última eleição do Zé Riva para deputado foi 94. Então ele quer bater o Zé Riva. Então ele sozinho alcança o quociente eleitoral, que vai ser 75 por aí. Fiz aqui o cálculozinho. Aqui. E deixa um saldo ainda para eleger outro, né? Então, e ele vai levar o Beto e o Fábio Tardim, né? Fábio Tardim. Desses três, a votação desses três garante 2. O Max garante 1,5 e mais o Fábio Tardim e o Beto, né, 2-1, elege mais 1. Então esses três elegem 2, né? Eles estão falando de 5 até 6, né? Já acho empolgação da turma. Calma, baixa a bola também. 4 garantido, 5 provável. Né? Então acho que Podemos? O Podemos ali. Porque assim, eu vejo o seguinte, não sei se é minha leitura errada, por favor, mas um partido que está indo para uma disputa com 3 candidatos à reeleição, dificulta, não dificulta formar a chapa? Porque se eu estou começando na eleição, quero ser candidato, vou entrar com 3 à reeleição, que tem 25 milhões de emendas, 4 anos de 25 milhões, aí são 100 milhões de emendas, né? Com estrutura, com gabinete, com verbas e etc. É muito difícil você competir. Não é melhor procurar um outro partido? Ou aposto que elege 4 e eu seria esse 4? Porque 5 é quase improvável. 5 é pouco provável, é verdade. Mas qual que é o cálculo ali? Tá difícil, muita gente tá procurando partidos assim de médio porte, PDT, o próprio PSB, Solidariedade, PRD, né? Tem vários partidos assim de médio porte, o Novo, o Eliseu tá fazendo essa aposta de ir pro Novo. O Novo que é o puxadinho do PL, né? O Novo em nível nacional é uma sublegenda quase, né? Do PL. Como o PSOL é a sublegenda do PT, né? O Novo é o PSOL da direita, né? Neoliberal, assim, né? Então, por que o Eliseu tá indo para lá? Porque no PL ele vai ter dificuldade. Né? Porque tem dois com mandato, né? Catani e Faisal, que vão subir, ambos vão subir a votação. Catani vai para 55 mil votos. Tem gente que fala em 60, uma moçada mais animada aí, falei 60 mil votos. O Faisal vai para 40. A irmã dele, Paula Calil, presidente da Câmara de Cuiabá, então 40 e 45. E tem a dona Samanta Aires também. Faz 70. Será? Ela ainda tem falado 40 a 50. Você falou 40 a 50? Eu tô apostando que ela vai alto. 70 para estadual, olha, pode ser, mas vamos apostar uma rodada aqui da xicrinha aqui do Agora Pode, eu e a Aline aqui. Mas de qualquer modo, esses 3 ganham. Então o Eliseu sempre fala, né? Eu sei o meu tamanho, né? Então ele faz 30 e poucos mil votos. Então ele tá olhando o Novo como essa possibilidade, né? Dele fazer 30, 35 e o restante ele montar uma chapinha ali para eleger o 1, né? Então, só que é muito risco. Tá aí com 4, 5 do Podemos, né? Você imagina, abre quantas suplências, né? Se cada um, se eleger 4, se cada um abrir 3 vezes, você tem 12 que assumiriam em algum momento, entendeu? E fora o peso político para conseguir algum cargo no Poder Executivo, né? Vamos lembrar, se Podemos elege 4 ou 5, né? Se a gente parar para pensar que o quociente está em média 72 mil, vai subir para 72 vezes 4,
288, tem que bater 288, quase 300 mil votos. Mas faz, né? O Max 95, o Beto é candidato para 45 a 50 mil. Então só aí já chegou em 150. Mas aí você acha que o quê? MDB não mantém 3? 3 é viável. 3 é viável. 3 é viável. Podemos, consegue chegar até 3. Tranquilo. Podemos 4. 4. 4, um quinto aí na dúvida. PL 4. PL 3. 3? PL 3. Esses 3 que eu falei. Faisal, Samantha e o Catani. Por isso que o Eliseu não tá ficando, porque o quarto é dúvida. Não, imaginei. Mas o quarto é dúvida pra você. Entendi. União. Que a União também tá ali, tá difícil, né? Ainda mais que o PP, o Paulo Araújo, vai sair. Paulo Araújo tá buscando um partido menor, né? Para o PRD. Ele, o Chico Guarnieri, que já é do PRD, né, também, né? Porque ali no União Brasil, Dilmarzão, mais de 50 mil votos. Sebastião Rezende, 7º mandato, né? Também é candidato forte, né? O Júlio Campos deve subir, ainda mais se o Gêmeo for candidato a majoritário, ou se isso sentar na negociação, que o Gêmeo na negociação fala, ajuda Júlio lá, pô. Eu retiro a candidatura, mas você tem que ajudar o Júlio. Então isso tudo entra na mesa, né? Esses 3 devem bem. O próprio Botelho periga, viu? Botelhão não faz os 53 mil que ele fez quando estava presidente. Ele cai para uns 35 a 40. Lembrando, o Júlio foi assim, por média, foi na sobra com 37. Gilberto Figueiredo ficou suplente com 28, tá? No União Brasil da outra vez. Sim. Entendeu? O Gilberto Figueiredo teve mais votos que 7 deputados eleitos. Então a chapa do União Brasil também é essa da federação, né? Vai pelo republicano? Republicanos. Alan Porto republicano. E aí, republicanos, eu acho que é um partido que pode surpreender. 4, quase que garantido. 3 garantidos e um quarto, assim, bem provável. Muito provável. Porque lá 3 deputados, né? Diego, Guimarães, Moreto e o seu Nininho também. Nininho, 55. Mas o Alan vai vir forte. O Alan, 50 mil? Apostei com um colega uma rodada numa lanchonete também. Vou ficar pobre com essa eleição, né? Alan, eu estimo os 35 mil votos. Ele falou em 18 para o Alan. Eu falei em 35. Falei, quem ficar mais perto ganha, né? Eu vejo o Alan muito forte, porque por conta da máquina da Seduc, da estrutura, né? Então, está sendo bem trabalhada, né? Tem resistência, tem. Mas, por exemplo, os pais, né, na questão da escola militar, é um projeto que tem muito apoio dos pais, né? Uhum. É uma bandeira desse governo. Mas, assim, tem resistência de uma ala mais radical de sindicato, né? Eu acho que no olhar geral, eu já não sinto mais o governo Mauro em si, tendo tanta resistência com os próprios professores em geral. Porque houve uma melhora nítida, né? Não tem como a gente não olhar e ignorar isso. Não tem como, né? É o ideal? Não sei. Mas, assim, nitidamente, infraestrutura e tudo mais, a gente vê melhorar. Né? E a gente sabe que isso conta muito, né? Não tem como. Ele está com as direções, ele mudou também. O modelo de gestão era gestão democrática, era eleição, né? E aí ele criou um processo seletivo, né, para diretores agora. Então está fazendo um trabalho bom com os diretores de escola e sempre tem o peso, né? Tem. A Seduc, por sinal, tem um histórico, né, de eleger Ságuas, Rosa Neide. Então ali tem um reduto eleitoral. Então só a Seduc por si só já dá uma estrutura para ele. Gilberto da Saúde, você acha que dessa vez consegue? O Gilberto é dúvida também. O Gilberto Nem com o Hospital Central? Não só o Central, mas os 4 no interior, regionais, exatamente. O Gilberto, assim, não é muito, ele não tem muito carisma, né? Ele não tem muito perfil do político tradicional, sabe? Então eu acho que eu vejo dificuldade nele, por isso também é um que seria interessante ele procurar um outro partido menor. No União Brasil ele vai ter dificuldade. Agora, para a Câmara, eu estimei aqui uma média de 216 mil votos de quociente eleitoral. 225, né? 225, né? É porque eu fiz baseado nos votos válidos passados, né? Fiz elas por elas, mas sempre tem essas... Sobe um pouquinho o eleitorado. Isso, Mas enfim, 220, aí, 200, né? É muito voto. Rosa Neide, coitada, é insuperável aquilo, né? Mas assim, como que você tá vendo esse cenário para federal? Assim, você acha que vai ter também muita renovação? Se mantém esses liberais, bolsonaristas? Não? Como que você tá analisando? Federal garantido mesmo é só o Juarez Costa, né? E mesmo assim, se o Neri for para lá, né? O Neri deve ir pro Republicanos. E o Juarez Costa também tá bem apalavrado de ir pro Republicanos. O Bezerra fala que não vai sair ninguém, pô. Né? Igual o Juarez em si disse que ele só sai se o Emanuelzinho sair, né? Se o Emanuelzinho ficar, ele fica. Né? Por conta da soma, né? Tá apostando. Só que Emanuelzinho é um que eu acho que vai cair muito voto sem estrutura da prefeitura, né? Vamos ser honestos aqui. Emanuelzinho, ele fez 74 da outra vez, né? E agora ele cai para uns 45, 50, porque ele perdeu o Cuiabá, que tem seus encantos, né? A prefeitura, e perdeu Vaza Grande, né? Que o Calilzão, você para um pouquinho para o Emanuelzinho, quanto que precisa aí para ele? Uns 8 mil votos, uns 10 mil.
Então ele perde as duas, ele cai. Mesmo com as emendas, né? Ele vice-líder do governo Lula, ele cai. Então periga. O Manuelzinho, assim, tá cogitando o PSD, né? Que como é que deve ficar ali, né? Assim, olhando. O PL, assim, periga. O PL deve eleger 2, talvez 3. Agora, quem serão eles, né? Vamos lembrar que dos titulares da eleição passada, só a Coronel Fernanda virá para a reeleição, porque o Abílio, vamos pela ordem, né, de votação, o Abílio para prefeito não vem. Ah, vai apoiar alguém. Quem é o federal do Abílio? Hanali, né? Enfim, tem as cogitações aí do federal do Abílio. A Nali tá batendo de frente com ele, Tá não batendo de frente? tá? É verdade, tá se distanciando, né? Mas quem é o federal do Abílio, né? O prefeito de Cuiabá, por tradição, elege um federal. A tradição é essa. O prefeito de Cuiabá tem um, o governador tem outro federal, a Grande Cáceres tem um, a Grande Rondonópolis tem 2, o Nortão tem um, né? Tem uma distribuição dos federais aí. O Araguaia tem vindo com o Juarez, né? O Paraguai tá Sim, fechado com o Juarez, tá muito fechado com o forte com o Juarez. Juarez. O PT tem um, dessa vez furou por causa da Rosa Neide, mas o PT em geral Não, tem um. furou por causa daquela chapa ridícula, né? Porque a Rosa Neide fez o papel dela. Foi, é verdade. Vamos ser É justos verdade, aqui. 125 mil votos, né? Mas o PT não renovou, né? O PT foi assim, o PT... Gente, mas é porque assim, o Julier, por exemplo, fez 7 mil votos. Assim, ninguém ali fez mais que 20, acho que ninguém fez bater mais que 20. O Daltos fez uns 12, 15 mil também, foi pouquinho. Exatamente, foi Mas o próprio ridículo. PT foi, assim, não renovou, né? O PT teve essa dificuldade de não renovar, né? Mas de qualquer modo, assim, então, do PL, só a Coronel Fernanda, porque o Abílio não vem. Deve apoiar alguém, né? O Zé Medeiros vem pro Senado, já comentamos. E a Amália faleceu, a Amália Barros, né? Veio um viúvo dela, Tiago Boava, lá de Campo Novo, do Parece. Então o PL vem com uma chapa aí quente, né? Deve eleger uns 2 ou 3, mas quem serão? Porque eu tenho Tiago Boava. Barbudo, não sei se vai reeleição, né? Ele tá com uma questão de saúde aí. Como é que ele tá, o Nelson Balbui? Não sei, ele divulgou, né? Que tá com algumas questões de saúde. Eu não sei como vai estar pra ir pra uma disputa, né? Se ele vai à eleição ou não. Mas querendo ou não, mesmo que ele vá, tem um impacto, né? Se não ir pra rua, não fazer campanha. Ele é um candidato assim, ele fez 53 mil da outra vez, ele talvez suba um pouquinho aí, né? 55, 60, mas periga perder, periga ficar suplente de novo. Tiago Boava, Nelson Barbudo, né, a própria Coronel Fernanda. Coronel Fernanda vai ter 2 adversários de peso, porque ela foi muito votada no Nortão, no agro. Né? A Coronel Fernanda Tem o Assis, é o pessoal que é dela. PL, né? Vem o Assis. Coronel Fernanda vai enfrentar 2 adversários de peso do agro, Nery Guedes e Nilson Leitão. São 2, assim, com todo respeito à Coronel Fernanda, mas são 2 muito mais qualificados do que ela, né? Do ponto de vista político, né? Com mais bagagem, mais experiência. Então, esses 2 aqui que eu falei, o Nilson Leitão foi para a federação, foi para o PP, né? PP. Vai, inclusive, assumir a presidência do PP. Assumiu já. Cedinho passou para ele, né? Então, assim, tem chance. O Nilson Leitão é um candidato para 90 mil votos, 100 mil votos, né? E o Nery também, tá? Vamos lembrar que o Nery fez 300 para senador da outra vez, naquela confusão toda. Subjou, enfim, fez 300. O Nery é um candidato para 100 mil votos, né? E o Nilson Leitão também. Então, os 2 racham muito a Coronel Fernanda. Né? A Rosana Martinelli, lá de Sinop, está avaliando, porque estamos com 2 ex-prefeitos de Sinop, né? Juarez e Nilson Leitão, né? Então, rachar o Nortão também é perigoso. Rachar Sinop ali, o Nortão, né? Mas o PL faz uns 2 ou 3. O PT, acho que a federação elege. Acho que dessa vez a Rosaneide vai. Muita gente de olho na segunda colocação. Porque a Rosaneide, ela deve repetir aquela votação, 100 e tantos mil. Você acha? Mesmo sem. Repete. Com a estrutura da Conab ali, né? Repete. Se não fizer a mesma, fica próximo. Colando no Lula também aqui. Fávaro, né? Vai puxar também. Porque na outra eleição ela não teve isso, né? O PT não tinha um candidato. Senado forte. Senado e governo forte, né? Senado era o Nery mesmo, né? Mas teve aquela situação, né? Toda. Não teve e ela vai dobrar, por exemplo, o Lúdio aumenta. Lúdio fez 47, o Lúdio vai para 55, 60. Lúdio aumenta. Barrancão, o meu amigo Valdir Barranco vai subir também. Então eles todos dobram com ela. O PT faz 2? Então, o segundo é possível, sabe? Porque, desculpa, para estadual, 2, né? Lúdio Barranco e um terceiro bem provável. Zé Carlos do Pátio tá de olho nessa terceira vaga, né? É possível que ele vai. Mas ele vai para estadual, então. Estadual. E federal, assim, Antero, né? Nós podemos ter um federal com 40, 50 mil votos. Federal. Ouvi falar em estadual. Pelo que eu soube que ele vai para federal. Mas muita gente está de olho nessa segunda vaga. Mas o Antero pelo PSD, né? PV. Entendi. Então pela federação, que deve ser mantida, então. Sim. A federação do PV, PT e PCdoB, né? Então o desenho é esse. União Brasil ainda é muita dúvida, né? Fábio Garcia, né? Vem ou não vem? Fábio Garcia é cogitado para vice do Piveta. É um dos nomes aí da vice do Piveta. Né? Até também cogitado para ir para Podemos, né? Isso, ir para Podemos. Tem a história da Virgínia também aí. Eu acho difícil Fábio e Virgínia, entendeu? Na mesma chapa. Ou até em partidos diferentes, mas eles vão rachar a mesma base, sabe?
Porque o Mauro, assim, tem muita gente em torno dele, sabe? Ele próprio, Piveta, que é dele, Fábio Garcia, Virgínia, Coronel Roveri, Alan Porto, Allan Kardec tem sua vida própria, mas está secretário. Então, assim, é muita. O Mauro Carvalho, presidente do PRD, pode ser senador se o Wellington ganhar. Então, se o Wellington ganha o governador para governo do estado, o Mauro Carvalho é senador. Exatamente. Tem essa, pouca gente lembra disso, mas na campanha isso tudo vai ser muito bem lembrado. Né? Então, assim, são os inhos, né, que o Berutax está falando, Maurinho, Fabinho, Cidinho, Berinho, né? Então tem muita gente em cima do Mauro, tá pesando essa chapa, sabe? Então tem que algo a ser avaliado. Velho Então, pede pela União também. Rovério União Brasil, assim, para repor o Assis, né? Como o Assis vai pro PL, né? Então para repor o Assis, para tentar rachar a base né, do militar. Não só dos militares, mas do militarismo, né? De quem vota em militar. Mas aí o PL fica com 2, né? O Assis e a Fernanda. Assis e Coronel Fernando, exato. Então, no Brasil, assim, precisa ver. O Fábio Garcia, se vier candidato, ele é bem votado. Ele foi mais votado dos eleitos, né? Da outra vez, com 98 mil votos. Ele sobe. Ele faz uns 110, 120. A Gisela, eu acho que sobe. Tem gente que acha que a Gisela não, apagou, morreu, enfim. Eu acho que a Gisela aumenta. E depois 28, né? Eu acho que ela aumenta com uns 35, 40 mil votos. Também acho que faz. Soma. Que beira por aí. Né? Então, o desenho é mais ou menos esse. Então, PSD tem chance com o Irajá Lacerda. Mas a gente tem que pensar que é 200 mil. Não, eu tô pensando só que assim, é 220 mil votos para 9 candidatos, né, cara? Voto. Tem que ter muito voto. Lembrando que dessa vez vai valer. Não vai ter aquela regra do 80-20, né? Na primeira rodada vai ter 80-20 e na segunda rodada não. Mesmo quem não alcançou 80-20 vai poder disputar. Se essa regra tivesse figurado em 2022, nós teríamos Rosaneide tinha entrado. Rosaneide, a Neuma, esposa do Zé Carlos do Pass, que anda pelo PSB, e o Dr. Leonardo. Pelo Republicanos teriam entrado, teria saído o Assis, o Assis, acho que a Amália e a Coronel Fernanda, se eu não me engano. O Assis, acho que o Assis, o Emanuelzinho e a Coronel Fernanda, teriam saído. Né? Agora já falando, vamos falar um pouquinho de cenário nacional. Polarização vai reinar? Há espaço para terceira via? Qual que é a sua análise? Há espaço aí. Acho que há espaço aí pro Ratinho, né? Ratinho Júnior, que está se colocando como esse terceiro nome, né? Eu acho que há espaço sim, porque há um cansaço. Você pega as pesquisas, né? Há uma rejeição muito alta, tanto a Lula quanto a um Bolsonaro, né? Que Bolsonaro não é um nome, é um sobrenome, né? Como nós estamos vendo aí, com essa questão do Flávio Bolsonaro. É difícil, mas assim, uma vaga do Lula. Tá? Ele tá no segundo turno. E vai tentar ganhar no primeiro. Como da outra vez ele tentou ganhar no primeiro. Você acha possível? Possível que é o primeiro turno? Muito difícil, né? Muito difícil. Só tivemos 2 vezes o primeiro turno com o Fernando Henrique, né? Ninguém mais fechou em primeiro turno. Sempre beirando. Dessa vez o Lula fez 48,4, né? Faltaram 1,6, né? Mas acho difícil. Tá vindo o Aldo Rebelo aí para ocupar o espaço do Ciro Gomes, né? Porque o Ciro vai candidato a governador do Ceará. O comunista adorado do agro, né? O Aldo Rebelo foi endireitando, assim, foi caminhando para a direita, né? Ele tá no ABC, na Democracia Cristã, né? Mas assim, ele ocupa um espaço mais de centro. Mas a história dele é do PCdoB. Sim, ele fez. Assim, o que o pessoal do PCdoB chama de traidor, tal, mas ele se considera desprestigiado, sabe? O Aldo Rebelo. Porque ele foi 4 vezes ministro, ele é um quadro muito qualificado, sabe? O Aldo Rebelo, ele chuta muito, assim, né? Chuta muita informação que é inverídica, né? Mas ele é muito preparado, é um cara muito preparado, foi ministro de 4 ministérios diferentes, né? Ciência e tecnologia, defesa, né? Então eu vejo como um nome mais de centro. Ele dialoga com alguns temas da direita, né? Especialmente essa questão de que é uma conspiração internacional para impedir o Brasil de crescer, o agro brasileiro. Não, os outros têm o agro, essa agenda ambiental é para frear o agro, o quê? Ninguém cumpre a legislação como nós cumprimos, que é a agenda é o discurso da direita do agro, né? Polêmico aqui, mas é o discurso que eles fazem e o Aldo dialoga com isso, dialoga bem com os militares, que ele foi ministro da Defesa, e também dialoga bem com temas mais de centro, mais à esquerda. Né? Então ele vai rachar mais o Lula, né? Tem o Renan Santos saindo pela extrema direita, lá na bandeirinha do campo, na lateral direita lá, que vai rachar o Flávio. Se o Flávio vier a ser candidato, racha o Flávio. Então, o que eu vejo é muito isso, a direita rachada. Porque, por exemplo, você fala do Ratinho, mas para mim o Ratinho concorre com o Flávio. Sim. Mas assim, a rejeição ao Lula é muito alta. A rejeição ao Lula é de 50%, 51%, é muito alta. Entendeu? Então, assim, esse 51% vai rachar no primeiro turno. Mas o segundo junta contra o Lula. É o que aconteceu no Chile, né? A questão é essa. Se passa o Flávio, fica uma eleição muito parelha. Assim, os dois podem ganhar, porque a rejeição dos dois é alta. A rejeição dos dois, da do Lula 51, do Flávio 55. O Flávio baixou um pouquinho a rejeição dele, mas continua ambos acima de 50%. São rejeições muito altas. Né? E isso tudo pode ser antecipado para o primeiro turno. Assim, vamos para um candidato com mais chance de ganhar do Lula. E a rejeição do Ratinho é mais baixa.
E é um perfil diferente, perfil mais executivo, mais técnico, né? Ele mesmo deu uma entrevista esses dias falando, né? Não quero discutir ideologia, quero discutir metodologia. Quer dizer, um outro viés, né? Um outro perfil de candidatos. Então, e a distância não é tão grande. O Ratinho pontuou ali 9, 10, 11%, e o Flávio no primeiro turno, quando eles saem juntos, né? 9, 10, 11, e o Flávio 25, 26. Então, no confronto direto ali, não é tão grande. É 10, 12%, né? Não é tão, né? Se o Ratinho sobe um pouquinho, o Flávio cai um pouquinho, eles ficam próximos. Mas aí, a gente falando nisso, a gente tá pegando um nome que tem uma base muito sul-sudeste, né? O Ratinho precisa de um vice do Nordeste, por exemplo, né? Ó, falaram até do próprio Ciro Gomes, mas o Ciro não recua, né, de governador do Ceará. O Ciro, inclusive, está muito Bem, favorito para ganhar lá, exatamente. Tanto que o ministro da Educação talvez até seja candidato a governador lá, o Camilo. Camilo, né? Porque ele O Elmano, que é o voltaria, né? Porque ele foi governador, ele era governador. É o Elmano, né, que é o governador de lá, vai para reeleição. Mas se ficar mal, o Camilo deve se afastar em abril do Ministério da Educação para ficar disponível, para coordenar a campanha do Elmano e do Lula lá no Ceará, né? Mas, dependendo, na última hora, ele sai do banco e entra em campo. Né? Pode acontecer. Para o Ciro seria excelente, porque o Ciro quer fazer esse confronto direto com o Camilo. Né? Seria Mário Covas e Paulo Maluf em 98, né? Um choque de biografias. Mário Covas, malufar, o verbo malufar significa roubar. João Campos vem Mário quando Covas, para esse cenário aí? Do João Campos, assim, boa pergunta, né, Aline? Dizem que não se deve, né, nos cursos de media training, que a Aline também ministra, né? A turma fala, nunca fale boa pergunta, porque as outras não foram boas, né? Tem isso, né? Já fui orientado, mas não consegui resistir à boa pergunta da Aline. Todas são boas, essa foi ótima, pronto. Da Aline, né? João Campos é o seguinte, agora ele não tem idade ainda, ele é de 92, né? Eu já tinha 16 anos quando ele nasceu, imagina. Já estava no colégio. 92, no antigo segundo grau, hoje nível médio, né? Então agora ele vai estar com 34, né? Na outra 38. Nessa é dúvida se ele vem para governador ou não, porque a Raquel Lira vem crescendo. E é uma reeleição ali. Reeleição tem seus encantos, entendeu? E ela saiu do PSDB, foi PSD, né? E PSD é Kassab, né? Uma das maiores mentes políticas, né, deste país, entendeu? Ninguém sabe o que é bom pro Brasil, só o K sabe, né? O que é bom pro Brasil, né? Então, assim, é perigo, ele assim, nas pesquisas, ele tá bem, assim, para governador agora, né? Ele teria que renunciar à prefeitura de Recife, como Eduardo Paes deve renunciar à prefeitura do Rio de Janeiro, você candidato. E tá tentando resolver, porque ele bateu o pé e falou que não ia para governo. Tá tentando resolver. Tem que consertar isso aí, né? Então, mas de qualquer modo, João Campos, assim, eu acho que para 2030, ele é o nome forte. Inclusive, falando em lideranças novas, aí você consegue. E aí, sem não precisa necessariamente citar nome, né? Você consegue visualizar um cenário de novas lideranças, porque às vezes eu me canso, sabe? Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. A gente tá nessa, assim, Lula já tá desde 89, né? Enfim. E aí? Não vai vir? Não tem lideranças? Não tem jovens entrando pra política? Não tem uma inovação? Né? Então, você acha que há, assim, possibilidade para que nessa a gente vê que vai repetir ainda essa, né? Mas eu acho que tem chance de despolarizar, tem chance do Ratinho passar para o segundo turno contra o Lula. Você acha? Acho que assim é difícil, mas é provável. É provável. Porque vai. Você acha que diminuiu a polarização? Acho, né? Você acha que para Mato Grosso reflete também isso? Reflete. Acho que diminuiu porque esfriou muito aquele bolsonarismo radical, né? Depois do julgamento do Bolsonaro, da prisão, né, essa situação toda, eu acho que ele esfriou um pouquinho. Em relação ao que era em 22, 22 é uma situação bem mais apertada, assim, mais apurada, né? Então eu acho que tem chance do Ratinho passar assim. Agora, respondendo a tua pergunta, tem o João Campos, tem a Tabata Amaral, mesmo que é a namorada dele, né? Assim, que também é um nome bem promissor, né? Indo mais para a esquerda, a Erika Hilton, né? Que até vem sendo lembrada em pesquisas espontâneas. Mas tem alguns nomes que não estão na política, tipo Jones Manuel. Já ouviu? Já. Também, sim, conheço. PCdoB, exato. Que é uma esquerda mais radical, a gente sabe. Mas assim, tem alguns nomes despontando fora da política que estão começando a surgir. Podem ser novos, sei lá, Boulos, né? Tipo assim, podem vir a substituir um Boulos da vida, sabe? Mas a gente vê também ao mesmo tempo Manuela Dávila voltando. Sim. Então a sensação que eu tenho é que parece que a gente está sempre tendo que trazer esses nomes antigos ou nomes mais, né? Porque parece que não tá evoluindo essa renovação, né? Na direita a gente tem o Nicolas. Parece que a direita até consegue renovar um pouco mais, né? Mas o PSDB perdeu, né? Sim, saiu de vez do cenário, porque ficou também muito tempo nisso, né? Sim. Alckmin, Serra, Alckmin, Alckmin. Aí veio o AS e aí terminou de afundar, né? E aí, agora Alckmin foi ser presidente através do Lula, então assim... Não, o Aécio é o coveiro do PSDB, né? Inclusive agora ele voltou oficialmente para a presidência do partido. Lamento
isso tem acontecido. Porque o Aécio que, assim, estava o Marconi Perillo, presidente, mas um preposto do Aécio. Marconi Perillo, que inclusive vai candidato lá em Goiás a governador. Deve ir para ajudar, porque no meio disso tudo aqui tem cláusula de barreira, tá? Cláusula de desempenho. Os partidos têm que atingir 2,5% ali de votos em nível nacional para manter a sua plenitude jurídica, né? Ou, eu acho que 11 deputados federais, né? O PSDB periga não alcançar, tá? Quem que tá garantido para alcançar a cláusula de barreira? PL. PT. PRB é vindo da direita para a esquerda, Bom. né? Assim, da direita para a esquerda aqui, né? Da direita para a esquerda. PL, PP, essa federação PP União Brasil alcança, Republicanos alcança, aí mais no centro, PSD e MDB alcança, e na centro-esquerda PT. Esses aqui é o caso. Novo. Os outros todos perigam. Pode alcançar PDT periga, PDT. PSB, Novo, Solidariedade, PSDB, esse pessoal. Da outra vez foram 12, né? Partidos que alcançaram a cláusula de desempenho. E agora estão falando esses 7 aqui são garantidos, né? Então precisa ver. E aí você acha que né? o caminho para esses partidos que não estão alcançando extinção, junção, federação? Ou federação, ou assim, o PSDB tem a federação com cidadania, deve desfazer. Isso aí já tá claro, né? Mas ele vem paquerando, né? Quase que houve uma fusão, também há um tempo atrás, acho que com Podemos mesmo, né? Uma fusão com Podemos. Também não aconteceu. Foi, porque queriam, assim, da boca, queriam tirar o 45, né? Aí é complicado, porque o Brasil deve muito ao PSDB, e Mato Grosso mais ainda, por causa do Dante e do Perutax. Assim, acabar com 45, que é o número do PSDB, acho algo difícil, algo ruim. Né? Mas a tendência é essa, ou acho que o PSDB monta outra federação, talvez com solidariedade, tem diálogos, né? Para se manter agora, né? E depois, se não alcançar, aí é fusão, né? Acabar tendo uma fusão ou criação de um novo partido, né? A fusão é quando dois se juntam e criam um terceiro, como foi PSL e DEM criou a União Brasil, foi uma fusão. E pode ter incorporação também, é quando um partido incorpora outro. Por exemplo, o Solidariedade incorporou o PROS. Já houve o PROS, tá? Nessa confusão toda, acabou o PROS. Solidariedade incorporou o PROS. Então a tendência é enxugando esse quadro de partidos mesmo. Né? E Vinícius, assim, não tem como a gente não... Agora, olhando a perspectiva um pouco de eleitor, né? Ótimo. Vai ser uma eleição, mais uma vez, pautada por redes sociais, muito forte. A gente vê que isso vem crescendo de 2018 para cá, né? Vem caminhando para isso. Mas também uma eleição, talvez, ainda pior com fake news, porque a gente tem entrada muito forte das IAs. Verdade. O que é verdade hoje em dia? Você já parou? Eu já peguei várias vezes caindo em pegadinha de IA no Instagram. Jurar que é verdade, entendeu? Até que me prove o contrário e eu vejo que é uma IA. Como que você está vendo esse movimento, assim, analisando esse movimento, e qual caminho você acha que a Justiça Eleitoral vai ter que tomar para tentar conter? Porque, assim, é muito mais fácil mentir do que desmentir, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente precisa ter cuidados também com os cortes. A gente já tinha que ter o cuidado com os cortes, com, né, as várias fake news, mas acho que a IA dá um plus a mais para essa eleição, ou não? Dá, com certeza, né? Porque tem vídeos de IA, podem fazer vídeos de qualquer um de nós falando. Qualquer um de nós. Nossa voz, nossa cara. Tem vídeos aí do Trump falando, né, olha aqui, tá, né? Aí muda pro Lula, aí muda pro Bolsonaro, a mesma pessoa, vai mudando a máscara. Elas são muito realistas, né? Tanto nas redes sociais tem muito assim, eu já ia acreditando, que é IA, né? Eu já ia acreditando, né? Muita gente brincando. Então, assim, a Justiça Eleitoral vai ter um desafio muito grande. Realmente de ter essa rapidez, né? De identificar, de punir quem está fazendo isso com prontidão, com rapidez. Mas eu acho que a questão é a seguinte, rede social ainda, falando em plataformas grandes, né, plataformas tipo TikTok, Instagram e Facebook e tal, a gente consegue conter. Agora, depois que ele alastra no WhatsApp e no Telegram, Pois é. É bem mais complicado. A Justiça Eleitoral não tem controle sobre isso, né, e acho que isso é uma questão, você não acha? Acho. Agora, para muita gente, né, tem o que se chama de raciocínio motivado, né? Dissonância cognitiva. A pessoa quer acreditar, entendeu? Muita gente radical aí quer acreditar que a vacina não serve para nada. Né? A pessoa já é antissistema. O que é vacina é tudo interesse de indústria farmacêutica. Não é nada, inventaram o Covid, né? Não existiu o Covid. Muita gente está nessa linha antissistema, né? De que tudo que for do sistema a pessoa já olha com ressalvas, né? Então, para esse pessoal aí, um vídeo desse aí ele só alimenta, né? Quem já está. Retroalimenta, né? Fica ali Quem já naquela está coisa motivado, entendeu? Agora tem que pegar. A questão é que ele está mais moderado, né? Que às vezes ficaria mais sensível, né? Uma situação dessa é verdade, não é, né? Então, as agências de checagem de fatos, né? Fact-checking, né? Terão um papel relevante. Nós, da mídia,
temos credibilidade, eu não vou dizer qualquer coisa, que eu tenho uma reputação a zelar, tenho um capital a zelar, a Aline não vai dizer qualquer coisa, muito menos o Lê Agora, que é o site onde ela é editora-chefe. Então busquem veículos de referência também, amigos. Saiu nesses veículos, aí sim. Era É pós-verdade, verdadeiro, né? né? Era pós-verdade. Ponto. E para encerrar, Vinícius, queria que você falasse pra gente, apontasse 3 elementos que você define, que você acha que vai definir a eleição de 2026, tanto no plano estadual quanto nacional. 3 elementos, né? Vamos lá. Você acha que vai ser assim fundamental, né? O que pode definir a eleição de 2026? Então, segurança pública é um tema que vem subindo muito, né? Porque tem aquelas pesquisas médias. O que é mais importante para você, né? Em geral, vem os direitos ali, né? Saúde, educação, emprego, né? Tal. Na última eleição foi emprego, né? A parte econômica e saúde, né? Por conta da pandemia e tal. Mas a segurança vem subindo, está em primeiro lugar. Então, a segurança vai ser um tema central. A economia também sempre tem seu peso, né? Não podemos sair dela, né? Sempre questão o país vem crescendo, mas assim, um ritmo muito lento, uma taxa de juros muito alta, né? Desemprego baixo, mas na verdade a desocupação continua alta, né? Porque só se olha o desemprego de quem procura emprego, né? Mas e os desalentados, aqueles que pararam de procurar emprego, né? Então o nível de desocupação continua muito alto no Brasil, né? E o identitarismo, essa questão do identitarismo, né? Esse perfil mais identitário mesmo, de identidade, seja de direita, seja de esquerda, que abraçar essas pautas identitárias, né? Você acha que Também vai ter a peso. política de violência contra a mulher, a pauta feminina vai ser pautada a eleição? Entra no identitarismo. Vai entrar muito no identitarismo. E aí a gente vê mais uma vez sem uma candidata mulher, né? A gente tá falando de Ratinho, de Flávio e Lula, mas a gente não viu uma mulher como protagonista. Para presidente, da outra vez tivemos aí, né? Simone, né? Simone Tebet. Sertaneja de Mato Grosso do Sul, Simone e Soraya, né? É. E a Soraya Tronic foi candidata a presidente também, né? E tinha a Vera Lúcia, Vera Lúcia do PSTU, né? 16, né? PSTU é Revolução, né? Já toma uma ali bem à esquerda, bem revolucionária, né? Foi o primeiro casal de mulheres negras, né? Ela e a vice, era também mulher e negra, né? E a vice da Simone Tebet era a Mara Gabrilli também. Foi a primeira vez que houve uma chapa completa de mulheres, né? A evolução assim é devagar, infelizmente, né? Eu adoraria que fosse mais rápido. Sou favorável à cota de vagas para mulheres. Não cota de candidaturas, como é o 30%, cota de vagas. 30% das vagas serem dedicadas a mulheres, né? Vamos chegar lá. Calma, né? É uma luta. Eu falei que era para encerrar, mas eu vou ter que perguntar, porque a gente entrou nessa pauta. Lula deve manter Alckmin ou ter uma mulher de vice? A Flávio provavelmente vai buscar uma mulher, né? É. Flávio muito provavelmente tem que buscar, porque a rejeição é maior no público feminino, né? O Flávio tem a Tereza Cristina Correia da Costa, né? Lá de Mato Grosso do Sul, conterrânea nossa aqui. Quando ela nasceu, o estado inteiro, era o velho Mato Grosso, né? Então, a consideram conterrânea, ele deve buscar uma mulher. Para ter essa entrada maior, né? Nesse eleitorado, porque o Bolsonaro ganhou entre os homens e perdeu entre as mulheres. O que deu esse terceiro mandato ao Lula foram as mulheres. Porque as mulheres têm maioria da população e no eleitorado. 52%. 53 a 47, mais ou menos, né? Se fosse 50-50, assim, teria sido por um voto, teria empatado rigorosamente. As mulheres deram esse terceiro mandato ao Lula e ele não favoreceu, assim. Poucas mulheres do ministério, né? Não foi um governo que favoreceu as mulheres. As poucas mulheres com baixa visibilidade, né? Ele com falas muito machistas, o Lula, né? A Gleisi A Hoffmann... Simone Tebet ficou apagada, né? Total. A Gleisi Hoffmann é bonita, e por isso vai falar com os políticos, quer dizer, a Gleisi Hoffmann tem outros atributos, além da beleza dela, né? Ela não tá ali por ser bonita, né? Tá ali pelo histórico. Ela não tá lá nem pra seduzir, inclusive, né? Pois é. Vamos falar muito. O Lula é um machista, né? Alguém que tem essa. É uma questão geracional, né? Um homem de 80 anos, né? Na época dele era assim, né? Então isso pesa. Mas assim, eu acho que tá em dúvida. Tem gente falando no próprio Alckmin, tem gente falando na busca de uma mulher, então não sei. Isso vai depender do andamento aí. O MDB também, né? Tem o Eduardo Barbalho, né? Tem nomes aí que eles postulam para entrar na vice. Então, Vinícius, é isso. Acho que a gente falou de tudo um pouco aqui, né? Conseguimos falar de Assembleia, de Câmara, Governo, Senado, Presidente, enfim, Cenário Nacional. Acho que é isso, política é isso, é envolvente mesmo. Esse é um ano eleitoral. E aí vale aqui a mensagem para que todos fiquem atentos na checagem de informação, né, Vinícius? É muito importante a gente falar sobre isso. Busquem veículos com credibilidade, busquem agências de checagem, não caiam em fake news, porque vai ser uma eleição bem difícil, digamos, nessa parte, né? Muito pautada por redes sociais, então é importante buscar outras fontes. Não acredite em tudo que veja. E é importante falar sobre política de uma maneira
tranquila, neutra, respeitem, né? Respeitem todos os lados, sem, né? Por mais ninguém aqui precisa concordar. Você pode votar em A e o fulano votar em B. A gente não precisa se matar por causa disso. Acho que isso é importante também. Eu sempre digo, né, Aline, uma frase até do Aécio Neves, né? Se ele acertou. As ideias brigam, as pessoas não, né? E assim, os políticos, amigos, eles são profissionais, né? Nós não podemos brigar por causa deles, porque eles se acertam, tá? Eles se acertam. Eu vi o Porchat falando no Falou isso? Flow, também falando justamente, vocês estão aí, não sei o que, enquanto, tipo, isso, eles vão lá em Portugal, que é um bar do Gilmar Mendes, é uma coisa assim, e estão jantando, toda luz, eu tô tomando brinco, não sei o que lá, e tal. Então, tipo assim, gente, é isso. Tem uma anedota até que quando a Assembleia Legislativa aqui do Estado era lá no centro, onde está a Câmara Municipal hoje, tinha um barzinho bem ali do lado, né? Sim, sim. E aí uma discussão, algum tema que estava na pauta lá, todo mundo discutindo, né? Tal deputado está certo, né? Tal deputado está certo. Aí saíram os dois deputados, esses dois abraçados, passa lá em casa mais tarde, vai ter um churrasco, quero que você venha, pô, esse pessoal. Quer dizer, nós não podemos brigar por causa deles, porque eles se acertam. Então as ideias brigam, as pessoas não. Vamos divergir, mas respeitando as pessoas, acima de tudo. Exatamente, é isso. Então, Vinícius, obrigada pela análise, pela contribuição aqui com a gente. E você que nos acompanhou, continue ligado no Agora Pode, no YouTube, né? Tem lá todos os episódios que você pode assistir também, nas informações do leagora.com.br e nas nossas redes sociais também. Muito obrigada, até a próxima.